Ei, oi, bom ter você aqui lendo comigo mais uma vez. Eu sou o Cláudio Caos e vou continuar a nossa replay, que é a gameplay do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Lembrando que nos capítulos anteriores o Brás diz que é um defunto autor, fala como foi a sua morte, o seu velório, a real causa da sua morte, que foi uma obsessão. Depois ele para e faz aí uma digressão sobre as suas origens, a sua árvore genealógica, e agora ele retoma a ideia fixa. Com vocês, capítulo 4. Bora lá? Brás! A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour. Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história é uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dous Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregorovius, incrédulo, que te apagou muito essa qualidade e, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Gente, comentando essa passagem aqui, que é um pouco difícil, né? Ele faz aqui muitas referências históricas, mas a ideia é uma só. Ele diz para nós que teve essa obsessão, né, de criar um emplasto que o levou àquela pneumonia e, consequentemente, à morte, e quer que a gente não passe por isso, não é? Antes ter aí um cisco no olho, né, esse argueiro, ou mesmo uma trave inteira no olho, do que ter essa obsessão. E aí ele cita aqui, não é, como as coisas mudam ao longo da história. Ele fala aqui, primeiro, que esse Cavour, né, foi primeiro-ministro que praticamente unificou a Itália, morreu um pouco antes de conseguir efetivamente isso, não é? Aí o Brás atribui a morte do Cavour a essa obsessão de unificar a Itália lá no século XIX, mas também diz aí que o Bismarck fez a mesma coisa com a Alemanha e não morreu dessa obsessão. Então ele está tentando dizer, não é, que é uma coisa difícil, inevitável, obsessão, mas ao mesmo que mata, né, as pessoas como o matou e ao Cavour, mas ao mesmo tempo não matou o Bismarck. Ele diz aí que a história é caprichosa, quer dizer, ela não tem uma lógica, não tem uma constância, e a história também faz certas concessões, atua de acordo com certos interesses, como uma prostituta, uma meretriz, é o que ele quer dizer aqui, como uma eterna loureira. Aqui ele cita como exemplos, né, para dizer que a história muda ao sabor de certos interesses, o imperador romano Cláudio, que foi retratado como um imperador fraco, um imperador menor, uma abóbora, como diria o Sêneca, né? E que o Tito foi muito mais imperador, as delícias de Roma. Só que aí veio um outro professor, esse Gregorovius, que diz que, na verdade, o Cláudio nem foi tão ruim assim, pelo contrário, foi muito bom. Quer dizer, discordando aí do Sêneca, centenas de anos depois. E a mesma coisa acaba valendo para Lucrécia dos Borgias, que foi retratada por um poeta, no caso Victor Hugo, né, famoso pelos Miseráveis, pelo Notre-Dame de Paris, não é? De onde veio o Corcunda de Notre-Dame, e que retrata essa Lucrécia como uma Messalina, ou seja, uma mulher de baixa reputação, não é? Uma mulher que age também de acordo com interesses, que vale-se aí da sensualidade, e tudo isso de uma maneira bastante pejorativa, né? Diríamos hoje machista. Só que aí vem esse Gregorovius e encontra qualidades nessa Lucrécia, que, se não era exatamente a mulher mais virtuosa da história, também já não era mais uma mulher mal vista, como foi por outros historiadores, escritores.
não é? Quer dizer, se ela não é exatamente um lírio, também não é mais um pântano. Então, o Brás gosta de ficar letrado, tão ilustrado. Então, aguardem que a gente vai desenvolver mais isso ao longo dos capítulos, tudo bem? Mas essas referências aqui, né, de certa forma, ajudam a ele tentar nos convencer de que tem uma certa autoridade, um certo domínio, uma certa ciência, né, da história, do mundo, das coisas e por isso uma certa autoridade para fazer reflexões que ele vai fazer aqui e que já está fazendo, não é? Continuando então. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E, tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doudos. A ideia móvel, vaga e frutacor é a que faz os Cláudios. Fórmula Suetônio. Bom, gente, ele fala mais uma vez sobre a volubilidade da história, que, portanto, é um tanto inconstante. O Cláudio era uma coisa, depois virou outra, mas que vai imortalizando homens fortes, grandes generais, grandes conquistadores, ao mesmo tempo também que vai imortalizando certos homens que enlouqueceram ao longo da história, tudo bem? E ele fala aqui, mais uma vez, sobre essa coisa do Cláudio ser uma coisa de acordo com o historiador, depois ser uma outra. Olha o que ele diz aqui. Era fixa a minha ideia. Fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar. Veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Bom, gente, comentando o que ele falou, a sua ideia continua fixa na cabeça e ele compara isso para a gente poder visualizar o tormento pelo qual ele passava, tal como a lua que nunca sai lá do céu, ou as pirâmides que nunca saem do Egito, e aqui ele cita essa dieta germânica, que era um órgão ligado ao Império Germânico do século XIX, que acabou, curiosamente, durou cerca de 50 anos. Então quer dizer que até a comparação que ele faz com a ideia fixa dele é volúvel com a própria história que ele acusa de ser também igualmente volúvel. Para a gente perceber as contradições do Brás, a irregularidade de como ele conta a sua história, das referências que ele faz e do estilo que ele adota. Depois a gente vai, ao final da leitura do livro, publicar, postar, enfim, algumas leituras críticas, uma fortuna acadêmica a respeito de Brás Cubas, e uma delas, do professor Roberto Marques, fala justamente sobre isso, sobre como Brás representa a elite brasileira. Nós vimos no capítulo da genealogia, não é? Que ele não é das classes mais baixas, mas sim das mais abastadas, não é? E que, portanto, ele representa a própria instabilidade da política, da elite brasileira do século XIX, tudo bem? Ele diz também aqui, e essa é ótima, né? Que os leitores, mais uma vez conversando conosco, preferem um estilo mais reto, preferem um estilo mais narrativo, é o que ele chama aqui de anedota. Então não entenda anedota como a gente conhece hoje, como piada, né? Mas como um caos, alguma coisa que você conta, tudo bem? Então o leitor, principalmente daquela época, né, que lia obras românticas, não gosta muito dessas digressões, dessas brisas, dessas viagens que ele faz.
né? Então, o tempo inteiro ele tem consciência de que o que ele está fazendo não nos agrada, mas ao mesmo tempo ele não consegue deixar de fazer, mesmo prometendo que não vai fazer mais. Então, acostume-se com essas digressões. Depois que a gente pega, não é, o jeito dele, acaba sendo até divertido perceber os desvios que ele faz e como isso acaba se encaixando na narrativa e também contribuindo para a gente avaliar o caráter dele, tudo bem? Bom, então ele fala aqui um pouco mais sobre esse estilo, e aqui é a obra falando da própria obra, quer dizer, linguagem falando sobre a linguagem. Isso é o que a gente chama de metalinguagem, gente. Desde o começo do livro, vocês já devem ter percebido que ele faz isso, eu chamei a atenção, mas não tinha utilizado esse termo técnico ainda. Mas tentem internalizá-lo, não é? Porque nós vamos falar muito desse recurso. E aqui ele diz que o livro vai num passo mais lento, mais descansado. É o que ele chama aqui de pachorra. Pachorra é isso, né? Fazer as coisas sem muita pressa, tudo bem? E aqui ele começa a retomar um pouco aquela certa presunção, prepotência que a gente já viu lá no começo que ele manifestava também, dizendo que é uma obra supinamente, quer dizer, superiormente, altamente filosófica, só que é uma filosofia desigual, não é? Quer dizer, ela vai tateando para vários lugares, digamos assim. Por exemplo, agora ela está sendo austera, ele está tentando ser mais sério. Logo depois ele se torna, né, através dessa filosofia, mais brincalhão, ou ela mais brincalhona, não é? Não é uma coisa assim que edifica, quer dizer, que vai mudar radicalmente a sua vida para melhor, mas também não vai acabar com a sua vida, não vai destruir, né? Não inflama, quer dizer, não incendeia nada, mas também não regela, não congela, né? Não é só um passatempo, né, como outros livros costumam ser, mas também não é um desses livros de teoria, não é, de apostolado, né, de consagrar aí uma espécie de doutrina. Basicamente é isso. Vamos continuar então com vocês, Brás. Retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a Batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras, modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a raia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Aqui, mais uma vez, o Brás, de uma maneira também metalinguística, diz... Primeiro, ele tira um barato da nossa cara mais uma vez, né, para a gente arrumar, né, retificar o nariz, né, que a gente torceu, não é, por conta das digressões, né, dos desvios que ele faz, e que ele vai deixar na história, com os seus caprichos, né, a sua conveniência, né, de dama elegante, mas um eufemismo nesse caso, uma suavização da ideia de uma cortesana, uma prostituta. Nenhum de nós, daí ele está falando, olha, vamos parar com esse negócio de história, né? Já que nenhum de nós participou dela, nenhum de nós participou de grandes feitos, como a Batalha de Salamina, Augsburgo, né? Aquele cito Cromwell, né? Depois vocês procurem na enciclopédia, porque saber precisamente esse fato histórico não interessa. Para dizer que esse cara também teria imposto o seu remédio se vivesse hoje, ou se o remédio Brás Cubas, o emplasto, existisse naquela época. Né? E para a gente não se rir disso, porque por trás de uma grande causa pública, nesse caso o fechamento do parlamento pelo Cromwell, pode esconder ou estar ali, não é, por baixo, causas menores, que quando essa grande causa desaparece, cai, as pequenas continuam e podem até assumir esse lugar. Então pensa em todo grande acontecimento histórico. Sempre tem alguém que fica ali à sombra desse grande guarda-chuva, aproveitando ali
para tomar lugar depois. Mas tudo isso aqui você vê, é uma brisa que ele diz que não, quer saber? Deixa isso para lá. Né? Então aqui nós percebemos um pouco dessa instabilidade, dessa irregularidade, né? Dessa talvez até falta de foco do Brás, que tem muito a ver, mais uma vez, gente, anotem isso, com a elite brasileira do século XIX e que de certa forma não é muito diferente da atual, beleza? Então é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse trecho um pouco mais denso, dessas intertextualidades que ele faz, né, históricas. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí que eu posso ajudar vocês. Né? O que vocês acharam também da maneira como ele fala do próprio estilo, da própria escrita, né? Sendo mais irregular e mais lenta essa metalinguagem? E também falem um pouquinho sobre isso, né? Sobre grandes acontecimentos históricos, como por exemplo, a gente passando por uma pandemia agora e certos oportunistas que podem tirar vantagem disso, hein? Não vou citar nomes, mas enfim, confio na sagacidade de vocês. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero que tenha ajudado. Foi um pouco mais difícil mesmo. Vejo vocês então nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar, de assinar o canal, ativar as notificações. E, gente, por favor, compartilhem com as suas redes para que outras pessoas que precisem desse trabalho, dessa ajuda com a leitura, possam também usufruir desse projeto, tá bom? Obrigado, até o próximo. Tchau!